Olá pessoal, é o Leonardo Chaves aqui do farolguia.com e a gente traz hoje aqui a análise do edital do INSS para 2016, né? O edital recentemente lançado. Nós vamos olhar aqui alguns tópicos, né? A gente vai aprender aqui como analisar um edital, a gente vai passar pelos principais tópicos desse edital especificamente, tá ok? A gente vai dar alguns toques aqui de como estudar estrategicamente, principalmente para esse concurso, né? Logicamente que as dicas servem para os demais concursos, mas a gente vai analisar especificamente a configuração da distribuição das questões para esse concurso, tá ok? E a gente vai dar um exemplo aqui de como montar o seu horário de estudo, o seu quadro horário, tá? Então isso aqui é muito importante, tá? Como montar o seu quadro horário de estudo. Por quê? Porque uma vez que você coloca no papel, né, e sabe distribuir bem, né, conforme a gente vai tentar aqui elucidar estrategicamente a forma de estudo, então colocou no papel, planejou direitinho, seguiu aquilo ali, o resultado certamente virá, né? Ainda que aos poucos, mas ele virá, tá bom? Então a gente vai aqui. Antes de mais nada, né, antes que a gente inicie aqui o propriamente dito a análise do edital, eu trouxe aqui uma informação relevante para vocês, que é o seguinte: o CESP, o último concurso do INSS feito pelo CESP foi em 2008, né? Ainda que já tenham se passado 8 anos, a partir de 2016, 8 anos, é válido, né, que a gente verifique essa prova para saber como é que ela foi cobrada e resolver a prova, né? A gente tem que resolver essa prova aqui, né, quem for lá, tanto o pessoal que vai fazer o concurso para analista como para técnico, porque é muito relevante. Então eu fiz uma pesquisa rápida, né, e onde verifiquei que os primeiros lugares de 2008 para o cargo de técnico, né, obtiveram a seguinte nota: entre 100 e 110 pontos de 150 pontos, tá ok? Isso equivale a 70% líquido da prova. É um índice relativamente alto, mas é um índice que para o cargo de técnico, eu digo assim, que para os primeiros lugares é até que normal, tá? Eu trouxe de técnico porque já é um patamar acima do de analista. Então, os primeiros colocados do cargo de analista geralmente vão ter uma nota abaixo dessa daqui, tá ok? Claro que esse ano de 2016, na realidade, os 70% vão ser em cima dos 120 pontos, como a gente vai ver aqui a distribuição aqui da prova, como será a prova, tá ok? Isso vai equivaler a 84 pontos. Então, a gente vai observar que os primeiros colocados, né, desse concurso de 2016 vão ficar em torno desse patamar aqui, tá? Vão ficar em torno desse patamar, um pouco a mais, um pouco a menos, dependendo da regional. A gente tem sempre mais ou menos esse valor, só para que a gente tenha uma ideia. Mas não é nada assustador, isso aqui é perfeitamente viável. A gente tem algumas técnicas que a gente ensina para que você consiga, né, alavancar sua nota, né? Inclusive, nós temos que, quem é concurseiro, né, tem que fazer o concurso não para passar, mas até passar. Por que eu digo isso? Porque a gente tem que pegar concurso e servir como boi de piranha. Boi de piranha é aquele boi que entra na água primeiramente, tá? Para que as piranhas ataquem somente aquele boi e o restante da manada passe. O que isso quer dizer? Você tem que pegar um concurso, né, principalmente de algumas bancas ali, e fazer somente para testar métodos, né? Somente para testar métodos. Eu fiz isso e garanto para vocês que algumas técnicas dão certo, né, desde que estudadas da melhor maneira possível, tá ok? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Como é que o edital está vindo, né? O edital eu trouxe aqui mais ou menos não, eu trouxe aqui os cargos, né, que serão dispostos aqui, disponibilizados nesse concurso, que é o cargo de analista do Seguro Social com formação em serviço social. Então, para esse cargo, somente quem tem essa formação, tá? A remuneração aqui de R$ 7.496,09, né? Nada mal nos dias atuais. E nível médio, né? Somente nível médio, não necessidade de curso superior. Para técnico do Seguro Social, uma remuneração de até R$ 4.886. Então, se a gente for verificar aí o salário de mercado, né, que é pago aí geralmente para a pessoa da iniciativa privada, para os empregados, é um salário muito bom, tá? Para início de conversa, de carreira, é um salário muito bom. Acho que vale a pena a gente se esforçar, estudar um pouco e conseguir esse cargo aqui, tá ok? Então vamos lá.
Bem, das vagas, as vagas disponíveis constam do anexo 4, então é bom dar uma olhadinha lá. Eu não vou me ater aqui porque são muitas regionais, muitas cidades, e a gente não vai tocar nesse ponto específico, tá ok? Eu só faço aqui uma ressalva nesse caso aqui, que em data oportuna após o resultado final do concurso, né, para a escolha da agência da Previdência Social onde será lotado. Então o candidato que for aprovado, ele vai ser chamado para escolher a agência, né, dentro da gerência. Então a gerência é algo maior, né, e existem as regionais da gerência, que são chamadas as agências da Previdência Social. Então no momento da inscrição você vai escolher a gerência executiva, né, escolhida no momento da inscrição, observando os critérios e procedimentos a serem definidos em ato específico, tá ok? Então é importante que dê uma olhada aqui no anexo 4 antes de fazer sua inscrição, tá bom? Aqui é a parte ruim, né, do edital, né, a taxa de inscrição, enfim, você tem que pagar R$80 para o cargo de analista, R$65 para o cargo de técnico, tá ok? O período de inscrição é de 4 de janeiro a 22 de fevereiro, e aqui eu trago uma observação seguinte, façam a inscrição de vocês e coloquem uma data para pagamento que seja uma data onde vocês possam ter a certeza de que é aquela localidade, aquela gerência executiva que vocês querem fazer, aquela cidade, tá ok? Por que isso? Porque você pode até nem pagar esse boleto, e fazer uma nova inscrição, né? Fazer uma nova inscrição, porque a segunda inscrição ela elimina a primeira. Sendo paga ou não, ela vai eliminar a primeira. Então é melhor você não pagar de início. Isso eu digo para quem está em dúvida, né? Para quem está em dúvida. Para quem não está em dúvida, faz logo a sua inscrição, paga, PT saudações. É só continuar o estudo aí, né? E aguardar a prova, tá bom? Então vamos lá. Agora acho que aqui chegou no principal, né? Vamos lá. A prova objetiva, pessoal, tanto para os dois cargos, ela será dividida em conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, né? A gente pode observar aqui, ó, são 50 itens para os conhecimentos básicos e 70 itens para conhecimento específico. Então, de antemão, a gente primeira conclusão, o foco é aqui, 70 pontos, tá? O foco é aqui. A gente vai ver mais à frente aqui como que isso vai ocorrer. E aqui, duas informações muito importantes que a gente tem que saber ler no edital. A duração da prova, tá? Duração da prova 3 horas e meia. E aplicado no dia 15 de maio. Muito tempo, bastante tempo entre o edital e a realização da prova. Isso é bom para que você tenha o tempo necessário para o estudo. Aí são daqui para lá em torno de 140 dias, né? Então eu acho que um bom planejamento aí, uns 3, 4 dias de planejamento, sem afobação, tá? Eu acho que é viável para que a gente consiga montar uma grade de estudo matadora, né? Uma grade de estudo matadora que vá poder alçar você aí a condição lá nas cabeças, né? A ser aprovado mesmo, a estar na lista de aprovados, quem sabe lá o primeiro colocado, né? Se você já vem num estudo razoável, e até quem não está. Eu acho que estudando com uma certa estratégia, sabendo fazer a prova, você chega lá, assim, tá? Eu tenho até uma história, eu não vou contar agora para a gente não perder o foco, mas um concurso em que eu fui aprovado em primeiro lugar foram 4 meses de estudo, foram 120 dias de estudo, tá bom? Lógico, né? Eu já tinha uma carga de estudo grande anterior, mas eu passei 1 ano sem estudar, e quando veio esse concurso eu estudei 4 meses e fui aprovado em primeiro lugar, tá? Algumas técnicas aí que eu já tinha desenvolvido, tá bom? E uma delas era essa daqui, aliás, parte daqui, da questão da duração da prova e do tempo que você tem entre o edital, porque você sabe as disciplinas que serão cobradas, né? Até lá, como e quais matérias você vai estudar mais ou menos, tá? Então 3 horas e meia. Mas o que isso aqui interessa, pessoal? Isso aqui interessa o seguinte, olha só. Esse ano, né, 2016, são 3 horas e meia de prova para 120 itens, né? Se a gente multiplicar essas 3 horas e meia, né, pelos 60 minutos, eu tenho 210 minutos para 120 itens. Isso redunda em 1,75 minuto por item, ou 1 minuto e 45 segundos, né? Lembrando que ainda tem um preenchimento do gabarito, né? A gente vai ver aqui mais à frente, olha só. Em 2008,
Eram 4 horas de prova para 150 itens, né? Era até menor, né? Menos tempo. Era até pior, quer dizer, era pior, tá? E, pessoal, tem que considerar o preenchimento do gabarito. Você tem que deixar em uns 20 minutos. Preenchimento do gabarito é importantíssimo. Eu já pequei, né, em prova do CESP, em marcar 4 questões de forma equivocada num gabarito. 4 questões de forma equivocada, ou seja, na minha prova que eu levei para minha casa, estava como correta, eu até estranhei, mas quando saiu o espelho do gabarito da prova disponibilizado pela banca, eu tinha marcado contrário. Veja só, isso é falta de atenção. Isso, mas foi bem no começo, né? Eu levo a sério o preenchimento do gabarito. É uma fase do concurso importantíssima. A gente não pode pecar aqui, tá? Eu digo isso porque se você deixar pouco tempo para o final, fica nervoso, né? E pode ocorrer o preenchimento equivocado, tá bom? Vamos lá. Isso também vai redundar em como fazer uma prova de concurso público. Não necessariamente a prova de concurso público ela é feita, você não tem que encarar ela como inimigo. Por exemplo, prova de matemática financeira, uma questão às vezes, né, uma questão de matemática financeira, não é o caso agora do nosso concurso, mas às vezes tem uma questão lá imensa, né, bodosa, você vai lá e diz, vou resolver, eu vou acertar essa questão. Para quê? Você vai gastar na questão 5, 6 minutos, onde vai ter lá uma questão de direito administrativo que tá te dando a questão lá de mão beijada. Tá, ok? Então, eu acho que tem que fazer a prova com inteligência. Você não tem que encarar a prova como inimiga, tá certo? Você até tem que ir para a prova tentando resolver primeiramente as questões mais fáceis. Tem uma técnica muito boa de resolver prova do CESP, tá? A gente não vai entrar nesse detalhe agora, não é o foco no momento, mas a gente vai ter esse comentário sobre isso, tá ok? Então, vamos lá. Os critérios de avaliação das provas objetivas, eu acho que todo mundo aqui já sabe. É o famoso certo e errado com correção, né? É chamado certo e errado com correção. E cada ponto, de acordo com o gabarito, você ganha um ponto positivo. Se for contrário, é um ponto negativo. E se você for deixar em branco, 0, tá? Um item importante, será reprovado nas provas objetivas e eliminado do concurso público o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens a seguir. Se ele fizer menos de 10, né, obtiver nota inferior, então se ele tiver 10 pontos na prova de conhecimento básico, ele não está eliminado, tá certo? Ele não está eliminado. Se ele fizer 21 na prova de conhecimento específico, ele também não está eliminado. Agora, no conjunto ele tem que fazer 36, estranho, né? Porque esse somatório aqui só dá 31. Mas é isso, ele não pode fazer menos de 10 aqui, nem menos de 21, mas no conjunto ele tem que fazer 36. Um detalhe importante é o seguinte, 10 pontos, né? 10 pontos aqui equivale a 20%, né? Porque vão ser 50 itens básicos, equivale a 20%. E 21 pontos equivale a 30%, já que são 70 pontos aqui. Isso quer dizer o que, pessoal? Que ele não, a banca disse assim para você, ó, nas entrelinhas ele falou assim, olha, conhecimento básico aqui, eu não me importo que você vá mal não, tá? Eu não me importo que você vá mal, porque se você fizer até 20% dos pontos, eu estou considerando aqui que você tá aprovado. Agora em conhecimento específico não, você tem que bater lá os 30% e você tem que fazer 30% aqui também, tá bom? Do conjunto de provas. Então, pessoal, é muito interessante isso, porque nesse conhecimento básico a gente vai ver que são muitas disciplinas, muito assunto, e a gente tem que saber estudar estrategicamente, tem que saber escolher o que estudar aqui nessas disciplinas, e até, quem sabe, deixar de estudar alguma disciplina. Isso é válido, eu vou falar isso mais à frente, tá? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe o critério de desempate, porque, como é um concurso que tem muitos inscritos, a briga é feia lá nas cabeças, tá ok? Então, vai ter muita nota igual, tá? Então, aqui o primeiro critério é quem tiver idade igual ou superior a 60 anos. Então, esse primeiro critério aqui, ele na realidade, ele é muito pouco utilizado. A probabilidade que ele seja usado é muito pequena. Ainda que haja, né, essa probabilidade, mas ela é muito remota. Agora, a partir da letra B, não. Quem obtiver a maior nota na prova objetiva de conhecimento específico. Então, pessoal, aqui mais um fator, né, que ele leva a estudar muito a parte de conhecimentos específicos, as 70 questões de conhecimento específico,
tá? Então, por quê? Porque é critério de desempate e é um concurso muito concorrido, com muitos inscritos. Para vocês terem uma ideia, em 2008, só para o cargo de técnico, somado, logicamente, somado todos, né? Somado todos as regionais, foram mais de 500 mil inscrições. Isso não é para apavorar ninguém, a concorrência ela tem que ser deixada de lado. A concorrência é com você mesmo, tá ok? A concorrência é com você mesmo. Você não pode ficar aí, a concorrência vai ser alta, vai ser baixa. Não, isso não existe. Você tem que olhar para você, o concorrente do concurso seu é você mesmo, tá ok? E vamos lá. A letra C aqui, quem obtiver maior número de acertos na prova objetiva de conhecimento específico. Então, como é que funciona isso daqui? Aqui ele fala maior nota e aqui ele fala maior número de acertos. Porque você pode ter uma maior nota sem ter um maior número de acertos. Vamos tentar explicar isso daqui. A maior nota é o seguinte: você pode ter feito lá, digamos, são 70 itens, né? Você pode ter feito 50 pontos, né? Você pode ter feito 50 pontos, 50 itens, né? E você pode ter feito 50 itens e ter deixado os 20 em branco e ter acertado todos os 50. Então, você fez 50. Aqui, maior número de acertos, eu posso ter marcado as 70, né? Marcado os 70 itens e acertei 51, mas errei 19. Então, eu acertei 51, é maior número de acertos. Contudo, a minha nota vai ser menor, né? A minha nota vai ser menor. A maior nota e aqui o maior número de acertos. Deu para compreender? Não necessariamente o maior número de acertos vai ser uma maior nota, porque as questões erradas, elas eliminam uma resposta correta, tá ok? E aí seguem os outros critérios de desempate, né, que na realidade, maior número de acertos na prova objetiva de conhecimentos básicos, tá? Tiver maior idade, etc. Vamos lá. Aqui, pessoal, eu trouxe a visão geral, né, de como é que vão se distribuir as notas, tá? As questões. Então vamos lá, olha só, são 50 itens para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 disciplinas, né? Tanto para o cargo de analista como para o cargo de técnico, 50 itens. E 70 itens para uma disciplina só. Logicamente que essas disciplinas aqui trazem um conteúdo programático muito grande, né? Mas o foco é nela. Aqui, ó, uma disciplina para 70 itens para uma disciplina e 50 itens para 7 disciplinas. Então aqui, olha só, sinceramente, eu até montei aqui um quadro de estudo para vocês, em que a gente considera inicialmente somente algumas disciplinas do conteúdo básico, né, das matérias básicas. Vou explicar por quê. E há uma incidência muito grande de questões, por exemplo, de regime jurídico único. Vai ter alguns assuntos que são batata estarem lá na prova. É simples, eles vão estar lá. Aposto que vocês quiserem com vocês aí, que alguns assuntos estarão aqui na prova de vocês sobre regime jurídico único. Tem que estudar estrategicamente essas disciplinas. Direito constitucional e administrativo também, tá? Português a gente não pode ter bola de cristal para português, né? Interpretação de texto e gramática a gente tem que resolver algumas provas do CESP, né, para saber como é que eles estão cobrando atualmente. Tanto também raciocínio lógico e informática. São duas disciplinas que nesse concurso eu não daria muita atenção. Resolveria algumas questões, não iria para elas como, digamos assim, um plus, né? Eu iria para um plus. Eu estudaria todas as outras, mas essas duas eu estudaria muito pouco, né? Isso aqui no meu ver. A gente vai chegar lá. Vamos lá. Então aqui, ó, olha só. Aqui corresponde a 42% da prova para 7 disciplinas, né? E aqui 58%. Pessoal, foco aqui, ó. Foco nos 58%. Pessoal, mais uma informação aqui interessante. Não necessariamente essas 50 questões vão ser divididas equitativamente aqui. Essa é a tendência, né? Mas a gente pode ter mais questões em uma do que em outra, né? Eu apostaria aqui mais questões em constitucional, em administrativo e português, tá certo? Eu apostaria mais questões aqui nessas 3 disciplinas e o restante dividido nas outras
disciplinas, tá bom? Só que a gente só vai saber isso depois que sair a prova. Na realidade, a gente estuda com as tendências, né? A gente verifica as tendências e projeta cenários, tá ok? A gente verifica as tendências e projeta cenários. Eu acho que é um estudo estratégico, sim, que a gente pode utilizar para poder obter com uma alavancagem, né? Uma eficiência maior. É menos estudo com maior resultado, tá ok? Tanto em tempo como em qualidade, tá bom? Então vamos lá. Já que a prova específica tem 58%, né, eu coloquei aqui 60% para arredondar. Então 60% do seu tempo vai ter que ser destinado para a prova específica, para o estudo da disciplina específica, né? E o restante dos 40% do tempo para as básicas, né? É pouco tempo, né? 40%, mas é o que pede o edital, tá bom? Então eu fiz aqui um esqueminha do seguinte. Eu sugeri, né, que uma pessoa que tem 3 horas por dia de estudo e que ela estuda de segunda, não de segunda a sábado, né, mas ela tem 6 dias de estudo aqui, tá? E no total ela vai ter que 18 horas por semana para estudar, 18 horas por semana, tá bom? Nesse caso, os 60% das 18 horas vai arredondar em 10,8 horas para a específica e 7,2 horas para a básica. Como eu já arredondei aqui, né, de 58 para 60, se eu fizesse outro arredondamento aqui de 10 para 11, eu não sei se ficaria muito legal e aqui 7, né? Mas talvez 10,5, 7,5, né? 10,5, 7,5, não sei. Mas vamos lá, vamos trabalhar com esse dado aqui. Conforme for progredindo, carregar mais tempo para as básicas mais relevantes. Então, assim, o que é que eu quis dizer? Eu quis dizer o seguinte, você vai ter que estudar. Se você tiver as 18 horas por semana para estudar, né? Se tiver mais, ótimo, né? Mas se você tiver 18 horas por semana para estudar, das 18, 10,8 tem que ser para específico e 7,2 para básico. Conforme você vai progredindo, você vai verificando que o estudo da específica está maçante, você dá um tempinho nela e joga um pouquinho de tempo mais para aquelas básicas relevantes, né? Que eu já citei ali quais seriam as mais relevantes para mim no momento. Até porque são disciplinas que podem vir a cair em outro concurso, né? Logicamente que eu quero que você seja aprovado nesse concurso, mas se você quiser fazer um outro, até como se o INSS serve de trampolim para outros concursos, pode ter certeza que Direito Constitucional, Direito Administrativo e Português serão cobrados em outros concursos, tá ok? Então vamos lá. Relevante é aquela disciplina que possa ter importância em outros concursos. Então, pessoal, pode pegar aí qualquer concurso, muito dificilmente não vai existir essas 3 disciplinas, tá? Direito Constitucional, Direito Administrativo e Português, tá? Ou que no concurso atual seja correlata ao cargo. Então, o que eu disse correlata ao cargo? Porque lá na prova para analista tem uma disciplina lá que fala da assistência e saúde do trabalhador. Então, está diretamente relacionado. Então, essa tem que ser dada atenção para ela, tá? Já não é o caso do cargo de técnico, né? Que eu considero que seja relevante, né, o direito administrativo, tá? O direito constitucional e português, tá bom, pessoal? Só um detalhe aqui, né? A gente não estuda toda a disciplina de forma igual, né? A gente não estuda toda a disciplina de forma igual. Direito constitucional tem uma maneira de estudar, direito administrativo tem uma maneira diferente de estudar, português tem uma maneira diferente de estudar. Ninguém vai estudar português pegando a gramática e estudando lá morfossintaxe, concordância, regência, nada disso. Você vai pegar uma prova, né, imprimir a prova lá, 10 provas e resolver, tá? Saber como é que a banca está cobrando, tem que entender, o cérebro tem que trabalhar de acordo com o que a banca vem trabalhando. Quando você faz muitas questões, né, parece que o caminho vai sendo aberto para que você consiga resolver algumas questões. Da mesma maneira as outras, direito constitucional e direito administrativo, tá ok? Eu já me adianto aqui, quanto a direito constitucional, que existem regras novas, né, de emendas constitucionais atuais, como a PEC da Bengala que passou sobre a aposentadoria, né, que isso mexe com a seguridade, tá? E que é bom você dar uma olhada lá, que ela vai cair na sua prova, tá certo? Vai cair na sua prova. E direito administrativo também tem outros métodos de estudo, né? Resolução de questões, logicamente, todas envolvem resolução de questões, mas eu falo o seguinte, direito constitucional, por exemplo, você tem que dar uma lida na Constituição, no que tem de novo no concurso. Português você não vai estudar lá pela gramática, você vai resolver questão de provas anteriores.
E direito administrativo da mesma forma. Direito administrativo é uma disciplina em que o rendimento aumenta muito quando você faz a questão, e se você errar, você vai verificar no material didático onde você errou e aprender aquela teoria. Então faz a primeira questão e depois que você volta no material didático, mesmo se você estiver iniciando, tá ok? Mesmo se você estiver iniciando. Isso vai ser ponto para a gente conversar depois também, tá bom? Então vamos lá. Tempo de estudo disponível mais a construção do tempo. O que é isso, pessoal? Quando eu coloquei 18 horas por semana, o que eu quis dizer? Eu quis dizer que uma pessoa normal vai ter esse tempo de estudo. E eu tirei por mim. Eu não digo que eu sou normal, mas o meu tempo disponível para estudo era esse, né? Na época que eu estudava para concurso. Então, eu tinha ali que me desdobrar para eu poder fazer essas 18 horas por semana. E era muito cansativo, porque eu estudava de 8 a 10 horas por dia. Aliás, desculpa, eu trabalhava de 8 a 10 horas por dia, né? Então você vai ter que achar o tempo de estudo disponível para você e construir mais algum tempo. O que é isso, pessoal? O que é a construção do tempo? Vamos lá. Construção do tempo é aquele tempo que você constrói e ele vai ser mínimo, né? Ele vai ser de 15 a 20 minutos por dia. Isso vai redundar em 2 horas por semana. Ah, Leonardo, isso é pouco. Não é pouco. Esse tempo aqui talvez seja o tempo mais produtivo que você tenha. Vou explicar por quê. Olha só. Se você se desloca aí para o trabalho, ou anda de ônibus, né, metrô, ou de carro, ou anda em fila, enfrenta filas, né, trabalha de office boy, ou o que quer que seja, etc. Pessoal, vamos fazer o uso dos smartphones, né? Antigamente existia os palm top, mas isso aqui já está ultrapassado. Então hoje é smartphone, iPad, aí não sei o que e tal. Então tem muita fonte tem muita ferramenta que você possa estudar. Então o que é que eu fazia? Eu fazia ali o meu, eu não digo resumo, mas eu fazia o meu mapa, a minha figura, meu mapa mental, e tirava foto da folha, né? Colorida ali com caneta e tal. Depois eu vou explicar como é que se faz isso aqui. Inclusive a gente tem um curso avançado, um curso Gold que a gente fala muito sobre isso, e a gente detalhadamente testa comentários sobre como fazer isso daqui, tá? E nesses deslocamentos, nesses momentos em que você vai ganhando tempo, você não pode fazer uma leitura nova, porque você vai exigir uma concentração muito grande e que você não vai ter. Dentro de um ônibus, às vezes, você não vai estar sentado, tá? Então, você não vai fazer leitura nova. O que você vai ver? Você vai revisitar o conteúdo que você já viu, né? É uma figura que vai te lembrar quais são os atributos do ato administrativo, né? É uma figura que vai te lembrar quais são as peças que compõem o relatório de gestão fiscal. É uma figura que vai te lembrar quais são as hipóteses de intervenção federal, tá certo? Então isso daí você vai revisitar os assuntos. Isso vai te redundar em um ganho muito grande no final da semana, né? A minha métrica é a semana, porque a gente tem que trabalhar com objetivos curtos. Você nem pode trabalhar com dia, nem com mês, tá? É muito longo. O mês é muito longo. Se eu te perguntar o que é que você está prevendo fazer no final de janeiro, muito provavelmente você vai me dizer só vai dizer que vai estar trabalhando ou não, né? Ou está de férias, sei lá. É muito longe. Mas daqui a uma semana você pode dizer o que você está fazendo daqui a uma semana. Você está no ano novo, né? Você vai estar aí ou brincando ou estudando um pouco, eu sei. Então é muito tempo, um mês, né? Então a gente trabalha mais com semana. É a metodologia que eu ensino, tá? Então vamos lá. Tá aqui o famigerado quadro horário, né? Então vamos lá. Leonardo, que diabo é isso? Que raios é esse ciclo em S aí que você coloca aqui em cima? O ciclo em S. Então, pessoal, muito simples isso daqui. É o ciclo em S de simples, tá? Não é nem que seja de simples, é porque você faz um S para poder fazer esse estudo aqui. Então, olha só, pessoal, muito tranquilo. Você pega lá o Excel, abre lá o seu Excel, divide lá as coluninhas lá de 15 em 15 minutos, né? Ó, olha só, 15, 30, 45, 1 hora e assim por diante. De forma que, no meu caso, eu faço 4 horas e meia para cada linha, tá? Que vai dar quanto, pessoal? 18 horas, ó. 4,5 vezes 4, 18 horas na semana. Quer dizer, eu não digo na semana. Prestem atenção, a gente vai chegar lá agora. Vocês vão entender o método agora. Vamos lá. Então, de acordo com o edital do INSS, o que eu planejei aqui para vocês? Eu planejei o seguinte, você começa com o estudo da específica, né, de 1 hora e meia, depois você estuda a disciplina A por 1 hora e meia, tá bom?
eu não vou citar aqui se é segunda, terça, quarta, não interessa. Você não pode dizer assim, eu vou começar o meu estudo só segunda-feira. Não, começa hoje. Começa hoje, tá certo? Começa hoje aqui na específica. Já faz uma leitura lá de algum assunto. 1h30. Já marca, sublinha, faz um resumo, faz uma figura para resumir aquelas 10 folhas que você leu. Amanhã você revisita ela de novo, com 15 minutinhos você já pegou aquele assunto, vai resolver questões, entendeu? Então, com esse método aqui, você quebra a questão do dia da semana. Eu vou explicar por quê. Imagina que agora, fim de ano, muitos parentes, muitos amigos, né, chegando de fora, de outras cidades, vêm te visitar ali numa quarta-feira, nem que seja essa época, né? Você está lá planejado lá, português e raciocínio lógico na quarta-feira. E você só vai ver português e raciocínio lógico lá na outra quarta. Aí justamente nessa quarta, o amigo, o parente veio visitar. O que acontece? Você não estuda português e raciocínio lógico, que você já não estuda há uma semana atrás, e só vai ver, quem sabe, na outra quarta-feira. Então você passou 15 dias sem visitar a matéria, a disciplina, entenderam? Então, voltando aqui ao início, né? O que vai acontecer? Você vai começar com a específica, tá? Depois você estuda a disciplina A, depois você volta na específica, disciplina B, específica C, específica A e assim por diante. Vejam que aqui tem a específica, tá? 6 vezes, né? Então 6 vezes de 1h30 vai dar 9 horas. E eu tenho 2 vezes de cada disciplina que eu escolhi. Vejam que eu escolhi só 3 disciplinas da básica, né? Eu falei que são 7, né? Ou são 6 disciplinas ou 7, não me lembro agora. Mas aí você trabalha só com 3, né? Só com 3. Por quê? Porque quando você começar a girar esse ciclo, mais de uma vez, 2, 3 vezes, você vai começar a modelar ele. Para saber se você pode deixar de lado, tá certo? Um pouco a específica, né? Lembrar que você tem que massacrar essa específica e dar atenção em alguma outra disciplina, que eu sugiro que seja constitucional, administrativo, porque elas serão vindouras em outros concursos, tá bom? E o português também, que ela sempre vai estar em outro concurso, tá certo? Então vamos lá, o que ocorre? Você faz isso aqui, ó. Específica A, específica, aí você vem para cá. A disciplina C, específica B, específica A, específica C, específica B. Ou, tá certo? Você faz isso, ou você pode fazer esse caminho aqui. Específica A, específica, volta para cá. B, específica C, volta para cá. Específica A, específica, volta para cá. B, específica C. Tá ok? Digamos que você estude essas 18 horas em uma semana, tá? Então, em uma semana você viu isso aqui. Gente, tem muito tempo para a prova, tá? Aliás, eu diria até que tem pouco tempo para a prova. Mas dá para você fazer esse teste aqui com 2 ou 3 semanas, né? Para você readaptar o seu conteúdo. Não perca o foco, faça isso, não se deixe vencer pela displicência, se concentra nele que vai dar resultado, tá ok? Então aqui, ó, aqui está o caminho que eu falei que deve ser seguido, tá bom? Desculpa, pessoal. E aqui, né, depois você muda, você faz específica D específica, você continua com a específica e mais as outras, tá ok? Você continua com as específicas e mais as outras, tá bom? Um detalhe, pessoal, é o seguinte, eu disse que seriam 10,8 horas, né, para a específica e 7,2 horas para as outras, né, das 18 horas semanais. Tá bom, Leonardo, então cadê, se aqui só tem 9 de específico, onde é que eu acho aquela 1,8 hora? 1,8 hora você vai achar na criação de tempo. Você vai ter que conseguir um tempo, intervalo de almoço, deslocamento para o trabalho. Se você for com mais de uma pessoa de carro, prefira ser o passageiro nesse caso, né? Você tem que ser o motorista da sua vida, mas você tem que ser o passageiro nesse momento. Vai lá atrás, bota o fone de ouvido, ainda que não esteja escutando nada, né? Para a pessoa não atrapalhar, e vai fazendo ali seu resumo. Quer passar em concurso, tem que ser assim, tá bom? Vamos lá. Pessoal, por que os ciclos? Porque o ciclo, ele quebra o paradigma do dia da semana, como eu já expliquei para vocês, tá bom?
porque é mais fácil identificar qual disciplina precisa de mais atenção. Então você vai saber, isso aqui, pessoal, é o famoso pontos fortes e pontos fracos, é a matriz SWOT, né? Quem nunca ouviu falar é a matriz SWOT, pontos fortes e pontos fracos. Você tem que saber identificar. Se você identifica o seu ponto fraco e você também identifica o seu ponto forte, então você mantém o seu ponto forte, né? Melhorando caso dê, e você também tem que fortificar o seu ponto fraco. Por isso que você tem que carregar mais tempo para o seu ponto fraco, tá bom? Por que os ciclos? Porque ele retira em tese o peso na consciência dos imprevistos, né? A grade de estudo por dia da semana não tira o seu peso da consciência, né? Se o seu parente lhe visitar lá na quarta-feira, como eu expliquei, pronto, não tem nada. Quando você voltar no seu ciclo de onde você parou, né? De onde você parou, pronto, você não vai dizer que, meu Deus, perdi a quarta-feira. Isso geraria ali um pessimismo, né, de você e um nervosismo de não ter estudado aquela disciplina que estava planejada para aquele dia, ok? Porque você revisita a disciplina mais rapidamente, intensifica a teoria da repetição espaçada e relativiza a curva do esquecimento. Pessoal, a teoria da repetição espaçada é o seguinte, eu vou tentar resumir aqui bem rápido, né? Você joga um tronco de árvore dentro de um rio, né? Jogou, digamos que ele afunde. Um determinado momento, aquela madeira ela vai retornar à superfície. Então, quando é como se fosse o nosso conhecimento, você mergulha na sua mente, no dia seguinte ele está afundado, você geralmente não lembra muito dele. Vai ter um momento em que ele virá à tona, 48 horas, 72 horas depois. Isso até hoje ninguém conseguiu provar quanto tempo, mas no meu caso aqui, 48, 72 horas. Então, quando você faz essa repetição espaçada, estudou hoje, 2, 3 dias depois você revisita a disciplina. Então você fez uma repetição espaçada daquela disciplina, tá? E aí o que vai acontecer? Você vai relativizar a curva do esquecimento. Curva do esquecimento, quanto mais tempo passa, mais você esquece. Então, quanto passou 2, 3 dias, revisitou a disciplina, você fez a repetição espaçada, tá ok? E conseguiu lembrar ali, vai conseguir lembrar com mais frequência do assunto. Vai no caso reter mais aquele conhecimento, e você vai fortalecer a lei de Parkinson. A lei de Parkinson é o que, pessoal? A lei de Parkinson, a gente explica isso também no nosso curso avançado, mas é o seguinte, a lei de Parkinson, se você tem 2 horas para resolver um problema num dia, e se eu te der 45 minutos, você vai conseguir resolver aquela tarefa nos 45 minutos, porque você tende a se esforçar mais, tá certo? Então, eu creio que espaços curtos de estudo, de 45 minutos, você vai com foco mais, você vai concentrado mais nesse foco, né? Eu me lembro que quando eu estava estudando também, eu fazia horários de estudo de 45 minutos, e eu falava, meu Deus, o que é que eu vou estudar nesses 45 minutos? Eu tenho que ser muito eficiente com isso. E eu conseguia fazer da melhor maneira possível, era o meu momento de aprendizado melhor quanto menos tempo eu tinha. Logicamente, isso tem que ser relativo, né? Que em 10 minutos eu vou estudar melhor do que 1h30, não. Mas, se eu tiver menos tempo para determinado assunto, às vezes eu consigo, na maioria das vezes, estudando com técnica, com método, a gente chega num resultado com maior eficiência, tá ok? Então eu vou fortalecer aqui, a lei de Parkinson, tá ok? Faça o teste, você tem que fazer o teste, faça o teste e você vai verificar que dá certo, tá bom? Pessoal, eu já me alonguei demais nesse vídeo, eu agradeço aí a atenção de vocês, tá bom? Eu só peço o seguinte, deixe um comentário sobre o vídeo, tá bom? Deixe um comentário, perca aí 1 minuto, 1 minuto e meio no máximo do seu tempo, isso não é nada. Deixe o seu comentário e me diga o que você quer escutar nos próximos vídeos. Eles já estão sendo preparados, mas a gente pode incrementar sobre o que você queria escutar a respeito desse concurso e de qualquer outro concurso, tá ok? Um grande abraço para vocês e boa noite.